né, após 57 dias, a Petrobras fez ajustes nos preços da gasolina e diesel nas refinarias, né, assunto que a gente vem acompanhando também. E lembrando que a commodity energética já estava em alta antes mesmo dessa guerra. E como é que esse aumento dos combustíveis vai impactar na inflação? E quais são as perspectivas também para as empresas do setor como um todo? Indiscutivelmente, ele vai bater na inflação, né? Mas a gente tem que pensar, né? Eu vou pontuar um ponto muito específico que explica o que aconteceu com esse reajuste e por que ele foi importante, né? Quando a gente teve outubro, novembro do ano passado, a gente tinha uma defasagem do petróleo internacional com o preço da Petrobras, né? O que acabou acontecendo? A Petrobras não vendeu todo o volume de petróleo, né, e de combustível que ele poderia vender naquele momento, porque o preço que estava determinado para que ele vendesse para as distribuidoras estava muito abaixo do preço internacional, né? Lembrando que a Petrobras, ela é liquidamente ela é exportadora, né, mas ela importa um tipo de petróleo e ela exporta outro tipo de petróleo. E 30% do volume que a Petrobras vende, ele é importado, então ele compra a preços internacionais. Então, você tem aí uma conta que não fecha. O que aconteceu, né, em novembro do ano passado foi que a Petrobras não vendeu para as distribuidoras de combustível, né? A gente tem que lembrar que a Petrobras faz a extração e o refino, ela repassa isso para as distribuidoras de combustível que tem os postos de gasolina e vendem para o consumidor final. De certa forma, a gente vê no noticiário, e é o regulado, esses anúncios, o que a Petrobras vende para a distribuidora de combustível. O que aconteceu em novembro do ano passado é que o preço estava tão defasado que a Petrobras segurou o volume e não vendeu para as distribuidoras. As distribuidoras tiveram que ir lá fora e importar ao preço que estava no mercado global para vender para o consumidor local e subiram automaticamente o preço para o consumidor final. Então, não tem como este preço, né, do petróleo lá fora não ser repassado para o consumidor final. De uma forma ou de outra, é repassado. Então, agora seria uma situação muito parecida. No final, a Petrobras é uma empresa de capital misto, né, onde você tem acionistas no final do dia que investiram dinheiro na companhia, né? Então, uma das decisões da Petrobras, dado o tamanho da defasagem que a gente tinha, na faixa de 40%, é segurar esse petróleo. Qual era o risco que se tinha com isso? Um desabastecimento, porque se a Petrobras não vende para as distribuidoras têm que importar esse combustível de fora, o preço seria automaticamente repassado, esses 40%, porque o importador, né, o distribuidor importa e tem que vender, colocar a margem dele e vender. Então, a gente corria, sem o reajuste da Petrobras, corria o risco de desabastecimento e também de reajuste ainda maior do que foi anunciado essa semana da Petrobras. Então, não tem jeito, não tem solução fácil. Foi um movimento muito positivo para o lado de governança e intervenção da Petrobras ter tido esse reajuste. Você ainda tem um gap aí, quando a gente olha, né, em diesel e gasolina, a gente está falando de defasagens ainda na faixa de 20% e 10%, então não é que subiu-se toda essa defasagem, mas tirou grande parte desse gap que a gente tinha do combustível. Não tem jeito, né? O que a gente está vivendo, né, no mundo, a grande verdade dessa crise, não só para o petróleo, mas para muitas outras commodities, veio num momento bastante desafiador, depois de tudo que a gente teve na pandemia, né? E a pandemia, ela impactou tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Então, a gente tem um contexto inflacionário muito forte, porque do lado da oferta a gente teve disrupção de diversas cadeias e também na cadeia de logística. Então, menor produção de diversas commodities e dificuldade de transporte, de logística de diversas commodities, diminuindo a oferta. E teve uma quantidade de estímulos fiscais muito grande no mundo, que aumentou, aqueceu as economias, os estímulos fiscais era dinheiro na mão da população, aumentou a demanda de uma série de bens e, consequentemente, de materiais. Então, a gente já vinha num momento de desequilíbrio, um momento onde a oferta e demanda estava muito apertada, né? Para petróleo, a gente tem um ponto ainda mais difícil. A gente vem de anos de investimento muito baixo nas cadeias de commodities, né? Então, a gente teve
nos últimos anos, um capex muito baixo, historicamente baixo em todas essas cadeias de commodities, em especial no petróleo, né? Então, o petróleo é o vilão hoje, né, junto com o carvão, nesse universo de energia. Então, todas as grandes exploradoras e produtoras de petróleo não investiram mais em extração, em desenvolvimento como deveriam nessa cadeia, dado que a gente está indo para uma migração de energia limpa. Mas a gente precisa lembrar que é uma transição, ele não é uma mudança automática. Então, até que a gente consiga ter o mundo todo operando em cima de uma energia limpa, você demanda de outros tipos de energia e de fonte de energia para a gente conseguir chegar lá. Então, o ponto já era uma situação extremamente desafiadora em termos de pensamento de oferta e demanda, em petróleo, numa indústria com menos investimento do que se precisava na prática, e essa situação já delicada veio somada a todo esse conflito que a gente está vivendo de Rússia e Ucrânia. Então, o curtíssimo prazo, né, obviamente, né, a gente viu o petróleo bater $130, ele voltou, né, agora tem discussão, a gente pode falar um pouquinho de Irã, Venezuela, mas existe, né, a possibilidade do Irã colocar mais oferta, né, de retomar a oferta de petróleo. Existem, obviamente, discussões de quanto tempo isso levaria. Demora 2 meses para colocar o volume, né, 1 milhão de toneladas, 1 milhão de barris por dia, mas a estimativa do mercado é que isso demora até 18 meses, então tem um tempo ainda. Então, o curtíssimo prazo, obviamente, ele vai depender disso. O Irã vai colocar, a Venezuela volta para o jogo ou não, e como vai ser esse conflito e quanto tempo vai durar. Mas a grande verdade é que no médio prazo, a gente ainda tem uma perspectiva de alta, né, ou uma perspectiva que o preço do petróleo deve permanecer alto em função de todo esse déficit de oferta que tem nessa indústria. Então, é um cenário bastante desafiador, não é só para a Petrobras, não é só para o brasileiro, né, é para o mundo todo, e de novo, num contexto onde você já tinha muita inflação, você vem aí com mais um ponto para pressionar a inflação, e lembrando, por último, só para eu não me estender muito nessa resposta, a gente tem um efeito em cadeia aí, né, porque lembrando que o petróleo, ele vai impactar outras commodities e outras cadeias, lembrando que a produção de outras commodities demandam combustível, seja celulose, seja o aço, você demanda energia para produzir outras commodities. E quanto custo você tem na produção, maior é o preço da commodity. Então, infelizmente, a gente tem um cenário bem desafiador para a inflação, para o Brasil e para o mundo como um todo, agora em 2022.